Pessoal 9000, Fernando falando e Jéssica, Illinois, Chicago, sou colega de sala de sua prima. E aí galera, aqui é o Lucas e o melhor plano é não ter um plano. E aí gente, que é Uber e eu faria melhor. Ah, se fuder. Já começou a querer tocar Discord nessa porra aqui. Você vai entender em breve. Tá. Eu espero estar equivocado sobre o que você quer dizer com isso. Eu acho engraçado, Lucas, que o Fernando ele fica ofendido toda vez que eu critico alguma coisa que ele gosta. E aí, como ele gosta de tudo, eu não posso criticar mais nada. Porque aí eu viro o pária, tá ligado? Que idiota. Tá certo. Mas então é isso, galera. Hoje a gente vai falar sobre Parasite, filmaço do John Ho-bong desse ano, premiado no Festival de Cannes, levou a premiação principal da casa, que é a Palma de Ouro, e não sem motivo a gente vai discutir aqui agora os motivos pelos quais a gente julga, ou pelo menos eu acredito que a gente julga esse ser um filme excelente do diretor. E todos os fatores que estão sempre envolvidos na sua filmografia. Bora começar? Spoilers adiante. John Ho-bong, sucesso de crítica, sucesso de bilheteria, filmaço, tudo bem, mas o que você acha de um cara que sempre repete o mesmo tema em todos os filmes dele? O que você acha de um diretor que sempre faz terror, sabe? Vai falar mal do Hitchcock agora. Ele sempre vai trabalhar no mesmo gênero. Não, o ponto não é esse, Mas o Hitchcock, ele tinha temas diferentes, ele sabia falar sobre outras coisas, era um cara... Mas o plural John nesse Ho-bong sentido. também, cara. Não, ele faz abordagens diferentes do mesmo tema sempre. Não necessariamente. Okja não é sobre conflito de classe. Mas Okja não é um filme dele, né? É um filme autêntico dele, apesar de ele ter feito no Ocidente. Você não acha, Fernando, que o Okja é, de certa forma, não é um filme que retrata o conflito de classes, mas sempre tem um apelo social, assim, engajamento social, né, como temática? Mas sim, de certa forma. Mas eu entendi. Nesse sentido, eu não concordo muito com o Uber, não. Porque eu acho que o filme ter um engajamento político não é uma repetição. Pois é, porque se fosse assim, a gente vai ter que falar mal do Kleber Mendonça também. Que tem... Todos os filmes dele tem engajamento político, né? O Aquarius, o Som ao Redor, de alguma esfera, né? O Bacurau. Mas o Snowpiercer, por exemplo. Snowpiercer é diretamente um filme sobre classe. Concordo que ele tem essa denotação explícita durante o decorrer da história, mas assim, eu acho que o mérito de um diretor não é qual é a extensão, a diversidade de temas que ele aborda, é como ele consegue abordar eles de forma diferente. Então, se você comparar Snowpiercer com esse filme, são filmes completamente distintos, até formalmente falando. Só de mudar o contexto, a atmosfera, acho que automaticamente a sua leitura sobre o filme já vira outra, assim, tipo, sei lá, se a gente for falar... É a sua percepção também. É, a sua percepção. Se a gente for falar de uma luta de classe no mundo contemporâneo, igual retrata o Parasite, e uma luta de classe, sei lá, contexto Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar de dois assuntos totalmente distintos e vão ter leituras totalmente diferentes sobre o filme, por contexto histórico e etc. Né? Então... Sim, claro. Exatamente. O Snowpiercer se enquadra mais como um filme de ficção científica numa realidade distópica, né? Mas ele usa isso para explorar de forma, em certas medidas, caricata, exagerada, em outros momentos, como forma alegórica, essa representação de classes. Mas no Parasite parece um retrato um pouco, apesar dele ser muito pautado na comédia, mas ele também é um thriller de drama, né? Assim, que em vários momentos ele vai trazer realmente esse choque de classes num sentido mais consequencialista, assim, algo pautado na nossa sociedade, né? Na sociedade sul-coreana, mas que vale para nossa realidade também. Vocês também acharam que se tratava de terror quando vocês viram o trailer ou cartaz, alguma coisa assim? Não, mas eu achei que ia ter uma atmosfera um pouquinho mais pesada, assim, fotografia, trilha sonora e tal. Eu achei que algumas cenas iam ser um pouco mais suspense mesmo, terror acho que não, né?
um suspensezinho de perseguição e etc. Eu achei que ia ter uma atmosfera meio freak, assim. Um pouquinho. O trailer, ele dá uma ideia de uma fotografia meio escurecida, né, em alguns momentos. Eu acho que o filme não é muito assim, não. É uma fotografia tipo uma melancolia, assim, sabe? Sim, entendo o que você tá falando. Pelo trailer eu tive um pouco essa impressão. E aí o filme dá uma quebrada nisso. Acho que é bem diferente. Algo um pouco mais soturno, assim, você disse. O trailer do filme, ele passa uma impressão meio dúbia, né? Que eu acho que ela tá presente no filme também. No primeiro momento, até pela escolha de trilha sonora que acompanha, uns ponteios iniciais percussivos, assim, que são meio tom de dúvida, meio de escárnio. Você tem o filho, né, da família trambiqueira. Você tem ele olhando a tela que o menino pintou, a ilustração que o menino fez. E assim, a cena é meio cômica mesmo, quando ele fala... É um chimpanzé? Não, é um autorretrato. Aí ele... Então assim, é claro que fica um pouco estabelecido ali que vão ter momentos de comédia, de humor, de alívio cômico. Mas a segunda metade do trailer já dá uma virada mais sinistra e dá a entender que esse é um filme que tem um twist, tem alguma coisa, né? Uhum. Que a gente não sabe o que é. Só que ao assistir o filme, você vai percebendo que a extensão dessa virada ela é completamente maluca, né? Ela chega a proporções absurdas. O filme tem bons plot twists, né? Assim, sei lá, algumas surpresinhas assim, no decorrer do filme são tipo... Você vai sacando que o esquema do filho... e colocando a família inteira ali pra mamar nas tetas, né, da outra família. Sim. Isso aí você vai percebendo e que eles vão, né, fazendo um joguinho de cintura pra isso rolar. Mas na hora que a antiga governanta volta e fala que quer pegar uma coisa e aí vai no porão, descobre o bunker lá com o marido dela, puta merda, aquilo lá foi muito chocante, dá uma mamadeira pro cara. E até nesse momento que você tem uma virada de teor, que aí entra mais uma vez a questão de classes que o John Bong costuma trabalhar nos filmes, né? Mas é muito interessante ver nesse sentido, que o título do filme, Parasita, né? Ele, a princípio, parece se referir, quando a gente vai vendo essa progressão dos personagens, eles aos poucos se inserem dentro da casa, parece que tá bem explícito que eles são os parasitas, né? Eles estão pouco a pouco se adentrando naquela família, sugando aquela família. Mas assim, se você adquire uma esfera de luta de classes, como o filme ele corrobora, a partir do conflito que eles têm com aquele casal, e depois eles têm que voltar para casa, pegar o metrô e ir lá para aquele muquifo que tá completamente inundado debaixo d'água, esse trecho inteiro que a gente vê numa sequência extremamente detalhada de contraste social leva a entender que talvez não sejam eles os parasitas, né? Urbanisticamente falando, a gente percebe a distância não só em linha reta de uma casa da outra, como também o tanto que eles precisam descer para chegar naquele porão que eles moram, né? E isso é literalmente visto assim em diversos takes. Eles pegam um túnel, desce, para debaixo do viaduto. E a chuva caindo e tal, e quando chega na casa deles, que é o ponto mais baixo da cidade, ainda tá inundado, sabe? Não tem como você não se compadecer com essa galera, sabe? O que eles estão tentando fazer pra uma ascensão literal. Fernando, sobre isso que você tava falando, eu achei interessante também. Essa questão deles talvez não serem os parasitas, eu tive uma leitura diferente, porque no primeiro momento, igual você falou, a construção que a gente faz dos personagens é que eles são parasitas da família, eles estão agindo como parasitas ali, tipo, se aproveitando da família. E no segundo momento, não é que eles não são os parasitas, na minha leitura. No segundo momento, é que a sociedade os trata como parasitas. E o fato deles serem parasitas da família é quase uma consequência disso. E não necessariamente que, sei lá, a família rica seriam os parasitas de algo maior, ou etc. A minha leitura foi mais nesse sentido. É tipo assim, naquela hora, igual o Uber falou, que eles vão descendo e vão quase que pro esgoto da cidade. É tão baixo que você precisa subir para usar a privada. Exatamente. Nossa, isso é muito zoado. Pois é. Aí eu tive um pouco mais dessa leitura, assim. Tipo, eles são parasitas consequentes, sabe? Tipo, sim, no primeiro sentido. contexto, eles não são os malandros. Só simplesmente os malandros que estão se aproveitando. Eles agiram, né, de maneira malandra.
Sim, claro. O buraco é mais embaixo, literalmente. Porque eles não são incapazes assim também, né? Você vê que eles são pessoas capazes de se virar e são pessoas inteligentes, articuladas, né? E assim, de certa forma, capacitadas a ponto de passar essa impressão, né? Então eles têm um certo preparo, assim, né? Tipo, eles não são totalmente tapados. E você vê essa galera sendo obrigada a dobrar a caixa de pizza pra conseguir comer, sabe? Pra conseguir o mínimo de dignidade. Assim. Eles não deixam um maniqueísmo explícito dentro dessa narrativa. O John Bong toma muito cuidado com isso. Na maioria dos filmes dele, de nunca tentar pintar um lado como o único lado correto, porque a gente tá do lado de personagens que são realmente trambiqueiros, cheios de falcatruas, não dá pra você virar e considerar eles corretos. Cometem até alguns excessos, assim, né? Sim, pois é. Mas assim, olhando para essa ótica de parasitismo, é como se eles fossem forçados socialmente, de certa maneira, a lidar com as outras pessoas dessa forma para poder conseguir algum tipo de ascensão, ou eles vão ficar o resto da vida ali recebendo água de chuva. E é sobrevivência, na verdade, né? Porque biologicamente, quando a gente fala de parasita... Ele depende de outro ser. Mas resumindo, é o que o Uber falou. Ele depende de um outro ser para sobreviver. Então, tem formas de parasitismo na natureza, né? Protocooperação, blá, blá, blá. Mas é uma interdependência, assim. Então, tudo que eles fazem no filme, por mais radical que seja, de certa forma, uma questão de sobrevivência. Pois é, mas olha só, olhando por esse lado, aí você pensa a família do casal. Os ricos, né? Os Park. Pois é, os Park. O que aqueles caras conseguem fazer sozinhos? A Jéssica... A Jéssica é a filha da família. Ah, é verdade. Ela é a senhorita Park. É a senhorita Park, Ela não consegue preparar um miojo pro filho dela que voltou frustrado do acampamento sozinho. Ela tem que ligar e pedir pra governanta preparar tudo. E assim, você vê até naquela cena que eles estão preparando o evento, a festa. Só um adendo aqui que eu fiquei muito puto nessa cena. Dele usando aquela carne marmorizada linda no miojão, cara. Nossa, eu fiquei revoltadíssimo. Lá é isso aí, cara. Miojo vai com tudo. Comida coreana é de jeito. Ah, mas fala sério, Uber, tava bonito aquele miojão lá. Parece gostoso, né? Não, mas é exatamente esse o ponto. A carne tava lindíssima, mas pra que você vai comer aquilo com macarrão, cara? O prato tava bonito, eu quis dizer. Não era a carne que tava bonita sozinha. Não, mas eu só vi a carne ali. Tá boa. Mas até quando eles vão fazer compras pra festa, ela fica o tempo inteiro só conversando no celular e o motorista carrega as coisas, leva ela pra lá e pra cá, ajudam a colocar colocam as mesas do lado de fora na disposição que ela quer. Então, assim, se tirar aquela família de dentro da casa, por mais que eles tenham conseguido abocanhar ali algumas migalhas, a outra família, ela também não sobrevive, eles não conseguem fazer absolutamente nada por conta própria, sabe? É uma relação, meio mútua, né, de sobrevivência. E eu acho que só não é uma proto-cooperação, vamos dizer assim, porque eles deram sorte, vamos dizer assim, de fazer parte desse antro familiar e ganhar algum tipo de mérito financeiro, mas, no geral, a sociedade se comporta de forma que essas pessoas da elite estão ancoradas em cima de uma maioria de uma classe trabalhadora que realmente... não consegue nem subsistir direito, entendeu? Então eu acho que nessa linha talvez o título fique dúbio. Concordo. Né? Eu achei curioso que até o Sr. Park trabalha com realidade virtual, sabe? Então assim, ele tá tão imerso numa realidade que não é daquela galera que isso é visto como uma forma de simbolismo para essa visão completamente fora da realidade que ele tem do mundo que a outra família está inserida. Né? Interessante, faz sentido. Uma coisa que eu achei interessante, vocês devem ter reparado também, é que o filme não retrata a família Park como uma família arrogante por ser rica. Tem pequenas atitudes, assim, que são gatilhos para acontecer o que aconteceu, né? Tipo o simples fato
Sr. Park falar que o cara fede lá, né? Tipo, Sim, pois é. E isso irritar ele. Mas em poucas... É o prefeito de Curitiba esse aí. Tem vontade de vomitar que não gosta de cheiro de pobre. E foi Sério? eleito ainda. Rolou isso? Aham, Caramba. falou. Em poucas cenas, eles... aliás, em nenhuma cena do filme eles são retratados com atitudes arrogantes, tipo assim, aquele estereótipo do... Tipo, o cara é rico e tá pisando no mais pobre, assim, eu acho que... Só por pisar. Só né? por pisar, só vou te humilhar porque eu sou mais rico, sabe? Eles constroem uma relação da família Park com a outra família. Cara, tá foda esses nomes, hein? Pois é. Eles constroem uma relação que... Tá tipo assim, a família Park é aqueles pobres. É a família Kim. É a família Park e a família Kim. O filme constrói um contexto em que a família Park e a família Kim tem a família Park tem uma compaixão pela família Kim, tem uma simpatia, tipo assim. Tem pena, né? Não, mas é uma questão, Uber, que tipo, não é pena, porque a família Park enxerga até certo ponto o filho da família Kim como alguém super preparado, que tá ali tipo o amigo dele, que era o antecessor dele, né? Alguém que tipo assim, que é quase da mesma classe social que eles. Na verdade... Não, acho que não. Não, mas eles não enxergam ele como eles realmente são. Não, claro, mas dá a entender que esse Min, ele é meio classe média mesmo, é amigo deles de colégio, desse mesmo contexto. Eu tive a impressão de que ele era outro dos golpistas, saca? Porque quando ele chega pra conversar com o Kim Kyu, ele chega e fala assim, tem uma menininha lá, que ela é bonitinha, um dia ela vai ser minha namorada, sabe? Não sei se vocês lembram disso. No comecinho, eles estão na porta daquela loja de conveniência lá. Eles falam assim, vi primeiro, entendeu? Sim, o cara furou o olho bonito, assim, foi na primeira, né? Mas o Min, que é esse cara, ele dá a indicação direta e a partir disso eles entram. Então também mostra um pouco como essa relação, ela acontece através de proximidade, de conexões, mas ela não é uma coisa muito de mérito mesmo. Tanto que quando o Kim traz o diploma falsificado dele, a senhora Park, ela não dá nem muita moral, ela coloca de lado e vai conversar com ele. Não, isso aqui não me interessa tanto. Eu quero saber sobre como você faz e tal, enfim, quero observar a sua aula. É claro que ele consegue se garantir lá dentro porque a qualidade do trabalho dele, no fim das contas, impressionou ela pela lábia. O cara é realmente tem um streetwise ali, meio Darren Brown quase, sabe? Impressionante. Mas assim, apesar disso, o ponto é que eles conseguiram entrar, se inserir dentro da família através de uma indicação de alguém que já estava inserido. Então, essa ascensão social, se ela fosse tentar acontecer por forma meramente meritosa, ela jamais aconteceria, né? E ainda assim é uma ascensão, é uma ilusão de ascensão, porque o espaço que fica delegado para eles ali dentro da casa, eles acham que são donos, mas como a própria senhora Kim aponta, se o casal entrasse pela porta da frente naquele momento, eles iam se esconder feito baratas, né? O Sr. Kim ia se esconder feito baratas. Ele fica puto com isso porque ele é extremamente orgulhoso. Ele é o primeiro momento que ele até quase rompe um acesso de violência, mas ele se controla. Você vê que ele pega a esposa pelo colarinho, faz que vai bater e finge que tava brincando. Mas a cena, ela é construída de forma que você não acredita muito que ele tava brincando. No final comprova que ele não tava brincando. Exatamente, que ele se segurou ali, mas ele poderia ter feito uma cagada, sabe? Poderia ter batido nela. Essa questão, então, de classe, ela vai permeando o filme inteiro como um tema principal, né? Esse aspecto é um dos mais
trabalhados com diversas nuances, assim, de uma forma bem interessante. Que não seria novidade, né? Então, pois é, não seria uma novidade, não seria uma novidade ele trabalhar esse tema, mas ele não trabalha da mesma forma que ele trabalha no Snowpiercer. Eu tô brincando, eu disse aquilo só pra inflamar vocês. That's a big fucking lie. Tá bom. Não, funciona sempre. Funciona. E assim, agora eu queria fazer também uma ressalva já nesse ponto dos outros trabalhos do John Bong, né? Como o Kang Ho-sung, né? É um colaborador fenomenal do John Bong em todas as participações, né? Ele tá sempre excelente, cara. Em The Host ele tá excepcional, ele tá muito diferente desse filme. No Memórias de um Assassino, ele rouba a cena também, é um dos protagonistas, né? Mas ele sempre aparece com uma personalidade muito marcante, né? Ele tem até aquela expressividade no olhar que é meio perturbadora, assim. Ele parece ser um cara bacana, mas parece que tem alguma coisa esquisita no fundo, né? Ele tem uma feição meio freak, né? Exatamente, que ele tem esse olhinho meio assimétrico, né? Um em relação ao outro. E ele também é um queridinho do Sean-Wook Park, né? Sim, demais. Na verdade, a impressão que eu tive quando eu vi, a percepção que eu tive quando eu vi esse filme foi que ele provavelmente é um grande ator coreano, sul-coreano, né? Renomado, assim, consagrado, eu imagino. Uhum. Então, por ser, tem dos dois grandes diretores coreanos aí, o cara tá... Os dois únicos. Tô brincando. Ainda bem. Mas é verdade. Isso é com certeza parte da motivação dele estar nessas produções. Porque esses dois, eles conseguiram uma notoriedade muito forte, né, de um tempo pra cá. Internacional, né? Acho que foi uma projeção do cinema coreano, assim. Ele até faz uma participação na trilogia da Vingança, né, do Sean-Wook Park, no Sympathy for Mr. Vengeance, o primeiro da sequência de filmes que ia estourar ali posteriormente com Old Boy. Na verdade, não é a inauguração dele nas parcerias com o Sean-Wook Park, né? Porque antes ele tinha feito o JSA, que é um filme excepcional, também mostra... Esse é aquele da fronteira entre as duas Coreias, não é? Exato, é. Uhum. Falando no JSA, Fernando, me tira uma dúvida aqui ao vivo. A senhora Park é a policial do JSA? Cara, eu acho que não, porque... Será? Porque, nossa, esse filme é de 2000. Ela tá em algum filme. Eu realmente não sei, mas assim, realmente ela parece com a policial, mas ela tava tão novinha lá. Ela só me pareceu familiar. E como a gente fez aquela maratona do Sean-Wook Park pro podcast passado assim, pra um podcast que aconteceu um dia, né? Fala, Uber. Não, tô respirando. Não, o Uber tá se segurando pra não dizer que são todos parecidos. Eu sei o que passa na cabeça. E falar que é claro que você acha que ela é familiar, porque ela tem a mesma cara de todos. Não, mas não é ela, não. Não é? Eu chequei que não é. Realmente, assim, no JSA ela tá um pouco parecida, mas se você olhar em outras participações dela, ela é a Lady Vingança. Ela é a Lady Vingança? Ela é. Então pronto. É de lá que eu conheço ela. Só confundi um pouquinho. Mas realmente tem similaridades. Mas não foi por isso. Eu vou... Pelo amor de Deus. Eu não vou entrar nessa questão, cara. Mas assim, eu acho que existe uma margem pra gente falar dos sul-coreanos. Não, gente, é brincadeira. Porque eles têm uma cultura... Não, mas tem uma margem pra falar dos sul-coreanos, porque eles têm uma cultura de plásticas que tá meio que homogeneizando as feições da população, sabe? Tipo assim, você vê adolescente de 17 anos já fazendo plástica no rosto pra ficar com a mesma carinha assim, redondinha, bonequinha, bonitinha de todo mundo, sabe? Então tá rolando mesmo uma certa homogeneização por lá. O K-pop ajudou bastante. Não, eu acho que nós ocidentais, a gente não tem a percepção pra notar essas pequenas diferenças no povo oriental, sabe? Então, e outra, é só brincadeira, gente. Relaxa, vai. Disclaimerzinho.
as habitações, as casas, elas também se tornam espaços cênicos muito relevantes para essa narrativa se desenrolar, porque elas explicitam de forma escancarada essa relação de classes distintas, né? Não só pela setorização, como você já comentou, Uber, né? A setorização, o posicionamento, né, dentro da cidade, né, urbanisticamente falando, mas também pela diferença de você ter uma casa projetada, né, arquitetonicamente por um arquiteto famoso, ou Nangung, né, que inclusive é um arquiteto real existente. Né? Ah, é? Pô, não sabia. E ele tem umas casas bem... sim, não é não? Não. Uai, eu pesquisei. Eu também pesquisei, então a gente tem duas informações um pouco contraditórias, assim. Que é, inclusive, assim, vou levantar aqui não uma polêmica, mas só um ponto contrastante, que é o seguinte. Eu não gostei dessa casa dos Park, falando como arquiteto. Sério? Mas eu acho que é uma casa muito impessoal, assim, sabe? Se fosse uma galeria, ok, seria bonita. Mas como casa, assim, ela tem uns espaços muito amplos, ela tem uma proporção que não é a proporção de uma casa para ela ser confortável, é uma proporção de uma casa para ela ser vitrine, sabe? E aí eu fiquei um pouco incomodado com isso, porque assim, a gente arquiteto tem que ser chato com isso, não basta ser bonito, né? E aí eu fui pesquisar e a informação que eu achei é que na verdade ela foi uma casa projetada não por um arquiteto, mas pelo designer de produção do John Rubong, sabe? Então assim, as proporções dela, elas são proporções já feitas não para você se sentir confortável lá dentro, mas sim pensando uma casa cinematograficamente, sabe? Então, o pé direito é um pouco mais alto para se enquadrar melhor na proporção das lentes. Entendi. E os espaços são amplos para ter uma profundidade de campo maior. Então, assim, ela é um set de filmagem, ela não é uma casa. Sim, faz sentido. Nossa, mas eu lembro que da primeira vez que eu olhei, eu vi que tinham outras casas similares a essa, assim, parecia que o arquiteto era real. E pelo que parece, que alguns resultados da pesquisa saem em coreano meio complicado, mas parece que existe um fotógrafo de arquitetura que chama Nangung Sun, que é homônimo, mas é uma coincidência só, acho que o arquiteto do filme não é real, não. Então é isso. Volumetricamente, externo, eu achei, tipo assim, uma casona de Alphaville, só. Arquitetonicamente, nada demais. Eu entendo. Realmente, assim, ela é uma casa até que, quando você olha de uma perspectiva externa, ela parece muito encavalada em várias camadas, meio cheia de... Ela não tem uma unidade formal muito clara, né? Em alguns ângulos específicos ela parece ter, mas... Se você olha ela, por exemplo, numa perspectiva mais isométrica, ela parece meio encavalada demais. E ela realmente ressalta uma certa suntuosidade da família, uma preocupação menor com o conforto e com essa pessoalidade das relações cotidianas mesmo, de uma forma que fica tão explícita que eles não têm nem ciência de que existe um túnel subterrâneo dentro da própria casa, sabe? Isso é um puta de um sintoma de que eles estão morando numa casa impessoal demais pra eles. Até a relação da esposa com o marido é uma relação extremamente patriarcal, na qual ela é praticamente uma súdita dele, né? Ela se sente constrangida quando alguma coisa sai errado e o marido dela tá chegando e ela precisa agradar ele o tempo inteiro. Mas, provavelmente é um pouco uma certa herança do tradicionalismo também. Não só sul-coreano, mas que talvez lá tenha algumas raízes mais recentes, né? Mas eu acho que essa relação mais patriarcal, assim, ela ainda... tradicional, ela ainda é meio enraizada em alguns países asiáticos, sabe? O Japão mesmo é bem machista, né? Sim, mas existe uma distinção clara entre os dois casais, né? Quando você vê o casal rico e o casal pobre, a esposa do casal pobre, vamos dizer assim, vamos falar casal rico para casal pobre para ficar mais... Ela tem as rédeas, né, das situações. Coloca o Cacantibes aí. Em algum dos pontos. Assim. Tá, pô. Eu tenho horror a pobre! Mas quando a gente vê nesse outro casal a relação familiar, ela é muito mais próxima, intimista, assim, de certa forma. E mesmo quando existe aquela ameaça de violência por parte do marido, que é um momento meio estranho, meio creepy da conduta dele,
Mas, assim, via de regra, ela tem uma certa independência, assim, ela não parece que tá fazendo nada pra agradar ele hora nenhuma, sabe? Na verdade, o único motivo pelo qual ele ia agredir ela é porque ela tocou no único ponto que é o ponto fundamental desse personagem. É o ponto fraco dele, que é o orgulho. Tanto é que, falando das residências, eu acho que a casa no subsolo é muito mais casa do que a casa no topo da colina, sabe? Porque justamente assim, os espaços são integrados, as pessoas têm um convívio ali. As pessoas andam descalço na casa do subsolo, entendeu? Não dizendo qualitativamente que a casa deles é melhor. Né? Não, a relação com a casa é mais pessoal. Não, em termos de espacialidade, assim, fica comprometido porque é uma casa no subsolo, né? Mas no convívio da família, eles ali conseguem conversar, eles se encontram, sabe? Não é uma menina que tá presa no quarto o tempo todo, tendo aulas particulares com um cara que eles mal conhecem, entendeu? Ou outro menino que fica preso na casinha, ou fica sozinho na barraca o tempo todo, desenhando, porque ele não tem nenhum amigo, entendeu? Ou a mãe, ou a esposa que só vê o marido à noite, depois que ele chega cansado do trabalho, e quer agradar o cara de qualquer jeito. Exatamente. Tanto que, assim, tem algumas coisas, como, por exemplo, a própria dona da casa não conseguir precisar de uma desculpa para entrar no quarto da própria filha, para observar a aula enquanto ela está acontecendo, denota que, assim, esse espaço não é dela, ela não se sente dona da própria casa. Essas barreiras invisíveis, elas realmente comprometem a relação interpessoal diária. Ainda mais lembrando que, assim, pô, a filha dela é uma adolescente, né? Ela não tem essa independência ainda a ponto de a mãe não conseguir ter um contato dentro da própria casa com a filha para garantir que ela tá segura com um cara estranho que eles sabem lá, como você falou, se tem boas intenções, né? Se não vai matar ela lá em cima. Não, as pessoas precisam de uma pompa para tá nesses espaços assim glamurosos, né? Então, assim, eles vão dormir e o casal usa conjuntinho de pijama. E a mulher pede drogas. Sim. Que é uma cena de uma certa perversão sexual muito contida, mas ao mesmo tempo muito bizarra. É bizarro, né? bizarro. E o cara querendo a calcinha da semana passada. É quase como se não pudesse partir deles essa perversão. É a perversão externa que invadiu a casa, né? Mas eles querem poder se aproveitar disso pra trazer pro sexo. É muito estranho aquela cena, cara. E realmente, né, ainda assim eles estão ali no sofá vigiando o filho que está na outra ponta do jardim, mas assim, porra, estão os dois de camisola deitados, uma posição meio difícil, vamos dizer, de conduzir algo um pouco mais sexual. E eles conduzem do jeito mais bizarro possível, né? O cara dá um gancho por baixo da mulher. Sim. Assim, eles claramente estavam sendo filmados ali. Realmente. Naquela hora rolou uma coisa engraçada. Foi um quase alguma coisa, né? Os dois adormecem lá no sofá, o menino tá na barraca, o marido da antiga governanta começa a dar as cabeçadas dele na luz lá até sangrar a cabeça. O menino flagra o código Morse, começa a anotar, e isso aí não dá em nada, no fim das contas. Eu achei que ia rolar um plot twist ali já. Essa parada do menino é muito interessante, né? De ele acabar se tornando um personagem com uma certa relevância, mesmo ele sendo... Ele só pontuando alguns momentos. Ele em si acabou não tendo relevância, né? Ele gera contextos relevantes, né? Ele faz parte dos conflitos. Mas assim, é interessante que ele seja esse personagem que ganha um certo perigo a partir do momento que você percebe que ele consegue comunicar com as pessoas de dentro da casa, né? O lance do código Morse realmente ele vai permeando a narrativa a partir daí. Mas ele, ao mesmo tempo, eu acho que não dá em nada no fim das contas, até porque é mais uma vez sintomático, né? Que essa família faz de tudo pro filho. Mas ao mesmo tempo não escuta o que ele fala, né? Não escuta, eles não percebem a voz dele, tanto que eles precisam de uma pessoa externa para vir avaliar o trabalho artístico que ele faz. Mas eles mesmos não sabem o que aquilo quer dizer, eles precisam de uma validação externa, né? Então, assim, esse menino não se comunica com os pais. Hora do cheiro também, né?
Aquilo era muito claro, né? Se os pais percebessem que eles são da mesma família, né? Era. Eles sacam depois, vão trocar os sabonetes, é muito perspicaz essa cena. E ainda assim, eles estão completamente alheios, porque eles não se comunicam entre si. É uma casa realmente que gera essa impessoalidade, né? Um problema. Mas eu acho que ela é meio sintomática mesmo da vida que eles levam, né? Eles são, assim... Eles têm uma conduta social que não permite essa interação intensa, vamos dizer, né? Familiar. E acaba que, sei lá, acho que eles se enxergam como... Eles enxergam aquele tipo de relação ali como algo meio, sei lá, desnecessário, talvez, assim. Tipo, não faz parte da realidade deles, né? Então é quase que irrelevante. Não desnecessário, irrelevante. Eles estão sempre muito preocupados com essas questões externas. Um outro aspecto que é engraçado, assim, até desse desconhecimento da casa, né? Mas é o fato deles entrarem pelas escadas de acesso principal da garagem e toda vez as luzes se acenderem de forma sequencial, mas eles não fazem a menor ideia de como que essas luzes funcionam, porque eles não têm a menor noção de que existe um subsolo. Aí ela até comenta, o sensor deve estar estragado. Que sensor, né? É um senhor, na verdade. Sensor o indivíduo, né? Cara, é muito, muito interessante mesmo, como eles estão alheios ao próprio funcionamento orgânico da casa. Mas assim, nesse ponto, né, de como a arquitetura influencia a relação dos indivíduos, até queria puxar como exemplo você, Uber. Porque você tem uma configuração na sua casa muito interessante, assim, meio peculiar, e que a gente percebe que moldou a sua relação com sua família também, né? Isso é verdade. Aqui em casa, por conta das diversas reformas mal feitas que foram feitas ao longo dos anos, os quartos, eles têm 2 portas. Então, é como se fosse um labirinto que você passasse pela casa inteira. Então, é uma casa, assim, que não tem muita privacidade, mas a gente se dá bem aqui nessa casa, que é como se fosse uma república, assim. Então, eu entro no quarto do meu irmão sem bater na porta, a gente convive, sabe? Então, nesse ponto, é muito mais a casa ali da família pobre do que da família rica, entendeu? E eu tô de boa com isso, acho que arquitetonicamente é uma experiência, assim, muito... Sim. É interessante porque a gente percebe pela proximidade da realidade de vocês, que vocês são muito próximos como família, tipo, a relação de você e seus irmãos é muito... de uma intimidade muito grande, eu acho que muito por conta da arquitetura da casa mesmo. Sim. É uma coisa que é meio inevitável, né? Mas eu acho que é um exemplo que acentua como uma casa pode influenciar o comportamento das pessoas, né? Façam projetos com a gente. Vamos deixar aqui. O jabazinho. Inclusive, para quem não sabe, nós 3 somos arquitetos, né? O Lucas também, o Lucas Aka Gringo, a.k.a. Aka. E essa a gente percebe realmente, assim, como foi bem trabalhado no filme esse aspecto de distinção dos espaços, né? Agora, você queria falar sobre esses detalhes de um filme de invasão, Uber? Eu fiquei pensando numa comparação como se fosse aquele filme Quarto do Medo. Quarto do Pânico. Quarto do Pânico, do David Fincher, né? Que assim, você ver o espaço privado das pessoas serem invadidos não de forma abrupta, igual é nesse caso pelos bandidos, né? Mas assim, você sente um certo incômodo do lado da família dos Park, né? Vendo essas pessoas entrando e tomando conta daquilo que é seu. Eu acho, beleza, merecido, porque questão de igualdade nesse sentido, sabe? Mas eu fiquei meio aflito por causa disso, porque inclusive eu achei que fosse um filme de terror no começo, né? E já tava ficando meio tenso, assim, pra ver, cara, o que vai acontecer? Eles vão roubar a identidade desses parques, sabe? O que vai acontecer nesse sentido? Então eu tava meio aflito por causa disso, queria destrinchar um pouco mais. Acaba que
que mais uma vez essa questão do conflito de classes que gera essa motivação para a invasão, ela não dá uma resposta fácil no fim das contas, porque talvez não exista de como trazer uma certa planificação, uma justiça social para indivíduos que têm uma disparidade tão grande, né? Mas, assim, ele não oferece essa resposta justamente não gerando um maniqueísmo barato, né? E seria muito bobo se isso acontecesse. Seria. Os dois lados, eles têm os seus problemas visíveis ali, mas o excesso que a família dos Kim comete, que é criminoso no fim das contas, ele não gera uma resposta de tipo, eles são verdadeiros merecedores. Ele meio que até justifica, de certa forma, o comportamento meio cuidadoso que o patriarca da família Park tem o tempo inteiro de, não sei se a gente devia confiar, mas ele confia no fim das contas, mas ele diz em um dado momento lá com a esposa dele que o motorista, o Sr. Park, o Sr. Kim, ele parece o tempo inteiro que vai ultrapassar os limites, mas ele nunca ultrapassa, isso é importante. Mas assim, ao mesmo tempo que isso soa segregador, né, de certa forma, ele, quando ultrapassa os limites, ele mata... Ultrapassa de leve. Ele mata o cara e, enfim, ele arruina a família inteira, né? Ele ultrapassa a superfície da epiderme dele com a faca. Agora você foi longe demais. Foi muito longe. Mas assim, ele não oferece uma solução e eu acho que é por isso que o final, ele tem aquela aura mais imaginativa, assim. A imaginação do personagem do Kim de entrar na casa e recuperar aquilo através do mérito, de ir atrás, enfim, né, de um dia conseguir comprar essa casa e viver junto com a família dele novamente, porque o pai agora ficou ancorado naquele porão e não pode sair de lá mais nunca, né, virou a prisão pessoal dele. Mas ao mesmo tempo, assim, o filme, ele mostra que aquilo é um planejamento que ele faz para o futuro e acaba com a realidade, que é a câmera descendo mais uma vez para o nível do porão e vendo que assim, é uma perspectiva tão ilusória que provavelmente isso nunca vai acontecer. Então, o filme ele não aponta uma solução, mas ele mostra como esse problema é complexo, né? Porque você não pode botar a culpa na família, explicitamente na família Park, por eles serem pobres, né? As classes sociais elas vão existir não numa relação direta, mas uma relação muitas vezes que está muito dependente de várias camadas de acontecimentos, de relação de poder, de capital, enfim. Mas ao mesmo tempo eles não estão completamente isentos disso, porque se eles estão lá em cima é porque tem alguém que está embaixo. Esse final que a gente estava falando agora, que ele se enxerga, o filho, né, da família Kim se enxerga numa realidade que ele provavelmente nunca vai conseguir realizar aquela imaginação dele, aquele sonho dele, né, de comprar a casa e o pai dele vai simplesmente subir as escadas. É quase uma alienação. Isso. E rola um simbolismo que a gente falou ainda, que rola o filme inteiro, na verdade, que é a pedra, né? E a pedra, na verdade, na minha leitura, ela simbolizou tipo uma ganância, a ganância mesmo. Uma ambição exagerada, né? Um passo além das pernas. Então, na hora que ele se desapega da pedra, que ele deixa ela no rio, ele faz parecer que aquilo ali não que vá ser possível, mas que ele vai tentar realizar aquilo de outra forma. Tipo, ele não vai tentar. Naquele momento ali você percebe que ele não vai tentar desenrolar o papo com a filha da família Park lá pra ver se ele vira marido dela e tal. Tipo, não. Ele já é outra pessoa. Mas assim, ainda tem uma outra leitura pra essa pedra, né? De certa forma, que a pedra, ela é uma invasora dentro do ambiente da casa, né? Porque ela pertence à natureza, ela não pertence ali. E a partir do momento que ela entra, e aí você tem a tempestade, a chuva que leva e carrega as coisas, ela tá quase indo embora, tá quase sendo levada, mas existe um esforço contido para tentar preservar ela no espaço que não é dela. E é uma analogia ao que eles estão vivendo. Eles não pertencem àquela casa dos ricos, né, da família Park, mas eles estão se esforçando apesar das forças externas atuarem contra para permanecer ali. No fim das contas, é como se ele aceitasse assim, eu não pertenço aqui mais, a pedra não pertence à casa. E ela é devolvida à natureza também, sabe? É esquisito, porque ele tentaria ter a casa, então? Aí é que tá o lance. Ele não quer comprar a casa mais por uma ganância, por ascensão social, ele só quer a família de volta, entendeu?
Mas ele criou, mas de certa forma, Uhum. criou uma certa obsessão pela casa também. Tipo, quando ele fica lá observando e tal, não era... Ele descobriu, sem querer quase, que o pai dele tava lá. Mas ele não sabia que o pai dele tava lá. Então ele criou uma certa obsessão e tipo assim, vontade, né? Ficou aficionado pela casa. Eu queria que o final fosse meio que um espelho do início do filme, sabe? Que o Kim conseguisse ficar lá trabalhando de alguma forma, até mesmo como motorista, e alimentando o pai dele no porão, de alguma forma, assim. Imaginei esse cenário. De ele parar na mesma posição da governanta anterior, né? Exatamente. Uhum. É interessante para mostrar que o ciclo pode acontecer, mas é um cenário, assim... o que foi construído no filme, eu acho que ele ressalta bastante como não existe uma solução fácil para essa pergunta, sabe? Ele acabou se tornando mais impactante porque ele mostra que 2 famílias foram arruinadas por isso. Esse foi o custo da ganância, no fim das contas. E, ao mesmo tempo, como certas coisas dentro da sociedade que você não vai conseguir resolver de forma tão simplória. Eu acho que assim, o final, se ele fosse para qualquer outro caminho, ele talvez perdesse um pouco o foco, né, dessa questão principal que parece ser levantada pelo filme. E assim, o lance dessa obsessão pela casa, né, Lucas? Eu acho que, de certa forma, também ressalta como a arquitetura ela tem um papel emotivo muito forte nos indivíduos, que mesmo a casa tendo se tornado um símbolo de impessoalidade dentro da trama, ela foi o cenário de acontecimentos que mudaram a vida deles, né? Sim. De todos eles. Então, assim, ela se torna, de certa forma, um objeto de memória, né? Uma espécie de um relicário de uma tragédia, né? Mas, mais uma vez, a impessoalidade da casa atingiu seu objetivo, né? Ela destruiu 2 famílias. É um projeto maldito, é tipo a Casa Farnsworth do Miss Van der Rohe. É verdade, mas a diferença é que a Casa Farnsworth também alaga. Esse Fernando é perspicaz. Mas, assim... O que vocês acharam desse final? Você sugeriu um final alternativo, né, Robert? Mas, assim, você não gostou do final como foi apresentado? O que você achou? Pessoalmente, eu ando tendo uma embira com que os finais se resolvem com morte, sabe? Então, eu acho que a resolução é um pouco fácil demais para uma questão que deveria ser complicada. Eu acho que existem diversas outras formas de resolver essa trama, né? Então, ultimamente, quando eu tenho visto finais que viram um rampage de morte e violência, eu fico um pouco frustrado. Então, assim, eu queria que as coisas tivessem se resolvido de forma mais sutil, mas que talvez tivesse um peso um pouco maior nesse sentido. Esse, por exemplo, seria um final, porque poderia demonstrar que por mais que você tente, você ainda está estagnado numa posição inferior a uma família que já nasceu rica e que a ascensão social é um pouco mais difícil, até mesmo impossível, por exemplo, sem ninguém morrer, sabe? Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionado com o final, mas isso é algo pessoal e eu gostei do filme, achei o filme bom, caramba, assim, excelente. Só essa questão mesmo. Eu entendo que muitas vezes essa resolução de matar os personagens, ela acaba sendo uma forma muito... ela pode ser utilizada como choque pelo choque, né? Pra simplesmente você trazer um final ou catártico ou um final chocante, né? Uhum. Mas... Assim, eu gosto da aplicação desse recurso na história, no fim das contas, porque ele também ressalta alguns comportamentos mais viscerais, né? Tipo, parte do que causa esse estopim final é inclusive a percepção de injustiça que muitas vezes leva a um comportamento criminoso dentro da sociedade. Eu acho que acaba se tornando outro comentário nesse sentido. Como é que um pai de família que tinha uma estabilidade... emocional aparente, né, pelo menos nas interações convencionais, quando o orgulho dele não era colocado à tona, mas que parecia ser uma pessoa normal, bem inserida, comete um ato criminoso como aquele. E aí você vai vendo as coisas da perspectiva dessas pessoas, como ele mesmo ressalta e o Lucas falou no começo do episódio, né, o melhor plano é não ter um plano, né? Nenhum plano, na verdade, como ele diz, né? E é como se, assim, essas pessoas elas são confrontadas com tanto fracasso, atrás de fracasso,
que chega um dado momento que, assim, esse planejamento de médio ou longo prazo, ele pode dar lugar a um impulso. Uma frustração tão grande que gera um impulso. É muito parecido com o Joker nesse sentido, né? Sim, com certeza. É um ápice de tolerância que vai gerar uma intolerância, vamos dizer assim. Uhum. E ali acontecem algumas coisas somadas, né? Porque, assim, é claro que o estopim é o cheiro, né? Que o pai sente do cara morto lá no chão, que também era pobre igual a isso. Eu tenho horror a pobre! Mesma condição, né? Mas, assim, antes disso mesmo, o menino desmaia por conta do evento absurdo que aconteceu, mas a filha do cara é esfaqueada. Nunca mais come bolo. Nunca mais come um bolo, coitado, 2 vezes, né? 2 Ali vezes não come demônio. bolo, come nem cupcake, mas... Inclusive, no trailer do 2 tem esse molequinho com bolo. Tá bom. Tem um menino comendo um bolo. Beleza. Simbologia foda. Mas assim, antes disso tudo, né, do cheiro de pobre, ele vê a filha dele é esfaqueada, é claro que eles não sabem que é a filha dele, mas eles estão cagando pra ela, que foi esfaqueada diretamente no peito, sabe? Pro menino que desmaiou e tem que levar ele direto pro hospital, e o cara, como ele tá numa condição de trabalho que é assim, você é o meu motorista, esquece ela, me leva pro hospital que a gente tem que dar atendimento pra esse menino. Então, assim, isso também ressalta como essa relação gera uma injustiça grande do ponto de vista de ele não pode priorizar a própria família, sabe? Ele tem que viver a serviço de outra família. Com certeza isso corroborou o comportamento dele. E aí, por isso que eu acho que, assim, o final do filme tá pautado na violência abrupta, ela também pode ser interpretada como um comentário de como muitas vezes o comportamento criminoso dentro da sociedade ele pode ser compreendido através do fim dessa tolerância, do excesso de peso que a pessoa carrega. A indignação, né? A indignação, exatamente. Mas, cara, eu achei o final legal, sabia? Eu até concordo em partes com o que o Uber falou sobre a morte ser um recurso meio que fácil, assim, cinematograficamente. Mas eu achei legal. Porque, assim, 2 coisas. Eu acho que o Sr. Kim matar o Sr. Park pelo motivo que matou e etc., eu acho que foi uma simbologia forte no filme. E que seria dispensável, teoricamente. Que não era tão relevante pro filme. Então foi tipo assim, reforçou todo o contexto político do filme, né? Político-social, no caso. E o fato do Sr. Kim, no fim das contas, se esconder no porão, também foi algo que eu achei massa. Isso aí foi legal mesmo. Tipo assim, eles chegaram na casa de um jeito. Em um dado momento, pode-se dizer que eles ficaram tão chocados com a situação do marido da antiga governanta morar no... que eles chegaram a julgar a situação dela, que estava lá toda arregaçada de alergia de pêssego lá e dando mamadeira pro marido. Tipo assim, naquele momento ali, eles tinham uma superioridade em relação aos dois, ao casal, sabe? Então, tipo assim, o Sr. Kim acabar meio que no fundo do poço, bem no fundo do poço, sabe? Foi algo que eu achei massa também, tipo, forte, assim, sabe? E também reforça essa imobilidade de classe, né? Porque eles saíram do porão, foram parar em outro porão. É onde eles pertencem, sabe? É como se o filme estivesse dizendo isso, você pertence aqui, assim como a pedra pertence ao rio. Então é isso, galera. Vamos encerrando o episódio por aqui. Hoje vamos tentar encerrar de forma um pouco mais dinâmica, porque normalmente quando a gente chega no finalzinho o ritmo já é outro, né? Mas críticas, sugestões, e-mails de qualquer natureza, mandem para o hal9000studios@gmail.com. A gente tem nossos contatos, redes sociais ali linkados nos posts, né? No post principal. Instagram bombando agora também. Bombando, uma palavra forte, mas tá lá funcionando. E é isso, vocês têm todos os meios para chegar até a gente, para conversar, para dialogar. Estamos aí disponíveis, né, nesse mundão da internet das coisas. Isso aí, gente. Deixar aquele pedido também, se vocês gostaram do episódio, manda para amiguinho. Valeu. É isso aí, galera. Valeu demais.
Abraço e até a próxima. How 9000, o Fernando falou.